Boa tarde, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Suzana, da disciplina Eu Sou Pós-Moderno e Você. Hoje nós vamos fazer a correção das atividades do caderno do mês de abril. Nós vamos fazer a correção da primeira parte do caderno de abril, que é a avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica foi sobre leitura de uma obra de arte, que é essa aqui, ó, intitulada Roda. Um quadro que retrata a situação em que crianças de diferentes idades brincam de roda. Essa obra é do Milton da Costa e as obras deles têm como influência as correntes de vanguarda, cubismo e surrealismo. Para vocês entenderem melhor o que é cubismo e realismo, nós vamos fazer uma revisão. Cubismo, as suas principais características eram a geometrização das formas e volumes, o claro e escuro perde sua função, representação do volume colorido sobre as superfícies planas, sensação de pintura escultória, escultória quer dizer em forma de escultura, cores austeras, do branco ao negro, passando pelo cinza, por um ocre apagado ou um castanho suave. Aqui a professora colocou umas obras como exemplo de obras cubistas. Vocês podem perceber bem que tem tudo aí, tudo em forma geométrica. As cores são branca ao negro, tem cores cinzas, né? Castanhos suaves, isso tudo dá para perceber nas obras do cubismo. Aí o surrealismo, as características desse estilo é como uma combinação do representativo do abstrato, do irreal e do inconsciente. Mais do que um movimento estético, o surrealismo é uma maneira de enxergar o mundo. Aqui a professora também colocou duas obras como exemplo do surrealismo. O Abapuru, da Tarsila do Amaral, e a Persistência da Memória, de Salvador Dalí. Vocês podem perceber que essas obras, essas coisas são irreais, que isso aqui não existe, tá? Então é um exemplo para vocês ter mais uma noção do que é cubismo e surrealismo. Agora nós vamos aos exercícios. A primeira questão relacionada à obra: observe a paisagem, as personagens, o corpo e o rosto, a pele e as roupas. Responda as questões abaixo. Primeira questão: as crianças parecem com pessoas reais ou parecem seres artificiais, como se fossem bonecos? Por quê? Aqui eu vou dar uma sugestão de resposta, mas você sabe que as respostas todas são pessoais, mas é para ter uma noção, para vocês responderem. Parecem bonecos, não tem rosto, e em vez de pele, o corpo parece revestido de madeira ou papel. Segunda questão: a criança sempre foi associada à ideia de ingenuidade, de pureza. Nesse quadro, as crianças revelam essas características. Justifique. Uma sugestão de resposta também, porque as respostas eram pessoais. Até certo ponto, parece que são ingênuas, pois o quadro, ao mesmo tempo que expressa uma ideia de pureza infantil, retrata as crianças como seres autônomos, sem identidade e sem vida. Agora nós vamos fazer a correção da parte 2 do caderno, que é as atividades. E as atividades que você tinha que fazer era uma leitura e interpretação da obra Os Retirantes, do Cândido Portinari. Cândido Portinari, nas obras dele, ele conseguiu retratar em suas obras o dia a dia do brasileiro comum, procurando denunciar os problemas sociais do nosso país. No quadro Os Retirantes, produzido em 1944, Portinari expõe o sofrimento dos migrantes representados por pessoas magérrimas, magríssimas, muito magras, e com expressões que transmitem o sentimento de fome e miséria. O tema dessa obra é a seca
que provocou muitas mortes e uma migração em massa. Primeira questão: em qual região do país essa situação ocorre e por quê? A obra Retirantes, de 1944, retrata um período bastante difícil para os migrantes nordestinos. Nesta obra, vemos um grupo de pessoas com aspecto de desilusão, tristeza, sofrimento. Vemos também algumas aves sobrevoando sobre elas. É um retrato da miséria de uma família de retirantes, entre tantas outras. Fogem da seca e da fome do Nordeste, em busca de uma vida melhor mais ao sul. O quadro é composto por tons terrosos e cinza. A família de retirantes ao centro toma quase toda a totalidade da tela. O contorno escuro dos personagens dá um tom pesado à obra. Ao fundo se vê paisagem do sertão. O chão é duro, com pedras e ossos espalhados, e a única coisa que se vê no horizonte é o contorno quase instinto de uma montanha. O horizonte é claro, mas o céu é escuro e cheio de aves negras que rodeiam a família como se estivesse esperando pela morte deles. Segunda questão: faça um desenho que represente sua visão de retirantes. Podem ser suas lembranças, histórias de família ou inspirações a partir da obra de Portinari. Aqui vocês tinham que desenhar, fazer uma releitura, não copiar, não era para desenhar igual estava no quadro, mas desenhar alguma coisa semelhante, a visão de vocês sobre o retirante. Aqui a professora colocou uns exemplos de releitura para dar uma ideia para vocês de como que é. Esse aqui já são outras atividades realizadas por alunos. Ó, vocês podem ver. E também, gente, as releituras não precisa ser só desenho. Você pode usar uma foto, colagem. Tem diversas formas de você fazer releitura. Que nem aqui, ó. Essa aqui vocês podem ver que o aluno representou com fotos, ó. Cada um teve uma visão de os retirantes. Essa é a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem me contactar no privado. Estou à disposição de vocês. Boa tarde, boa aula.